A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, você é amante da EBD, você que está conosco aqui mais uma vez no nosso podcast do DENEC, lição de adolescentes. Essa lição abençoada, tratando sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. E hoje, lição 7, já estamos chegando aí na metade praticamente do trimestre, na lição número 7, a segunda viagem missionária. Tivemos a alegria de gravar acerca da primeira viagem missionária, agora também acerca da segunda viagem missionária, e eu já quero saudar com a paz do Senhor as nossas queridas professoras que estão conosco nessa roda de conversa, nesse podcast, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, é um prazer estarmos aqui em mais um podcast, né? Para a glória de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Milka, é uma alegria tê-la conosco aqui mais uma vez, contribuindo junto conosco, junto a essa roda de conversa para falarmos das coisas de Deus, dessa lição de número 7. A paz do Senhor, Felipe, a paz do Senhor, Rosimar, a paz do Senhor, professor, a paz do Senhor, aluno, papai e mamãe. É muito bom estar com vocês aqui na classe adolescentes mais uma vez. Me sinto muito acolhida com vocês, com essa equipe maravilhosa. E espero estar contribuindo mais um pouquinho com conhecimento e também aprendendo com vocês. E espero que você que nos assiste também seja edificado, que você consiga ter novas informações, novas ideias para a sua aula ou para ensinar até mesmo o seu filho. Então, que Deus abençoe e que nos abençoe nesse podcast também. Glória a Deus, glória a Deus. A mensagem bíblica se encontra em Atos, capítulo 15, versículo 36, a parte B, que diz: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. É interessante porque Paulo aqui, ele vai, isso com Barnabé, ele vai planejar, né, a sua viagem, o seu retorno aos irmãos que aceitaram ao evangelho, que estão firmes na fé. Paulo se preocupando sempre com o bem-estar, inclusive na sua epístola a Timóteo, cuida de ti mesmo. Então, Paulo sempre preocupado com a obra de Deus, com o reino de Deus, mas também com a saúde física e espiritual dos irmãos, os novos na fé e os seus filhos na fé também. E isso é interessante ver o apóstolo sempre se preocupando, né, com a vida daqueles que estão aceitando a Jesus. É interessante, caras professoras, porque Paulo vai planejar algo. É interessante a gente ver aqui o direcionamento de Paulo para Barnabé, e era uma viagem planejada com seu companheiro Barnabé. Como foi a primeira viagem, mas aí algumas coisas ali não se encaixam, nós vamos ver durante a lição, já para não dar spoiler aqui, mas a gente vai perceber que há um desencontro ali, e de repente o planejamento, o plano de Paulo é um tanto, podemos dizer, frustrado, mas Paulo encontra o plano divino, e é interessante porque nós vamos aprender muito nessa lição, caro professor, que o GPS do crente é pela sua fé, não é pela sua vista, é a fé que move o crente, sempre confiando nos planos de Deus. Nós podemos até planejar, projetar, sabendo que a última resposta vem de Deus, e precisamos confiar, acima de tudo, não na nossa direção, mas na direção do Espírito Santo. A rota da segunda viagem missionária, cara professora Milka, ela vai ser um pouco mudada no GPS do coração de Paulo. Paulo vai colocar o seu destino acompanhado por Barnabé, mas Deus vai mudar os planos, vai direcionar por alguns caminhos, com alguns companheiros diferentes. É tremendo ver realmente o agir de Deus na vida do apóstolo. Isso mesmo, Felipe. É bem diferente do planejado por Paulo, né? Ele acabou de terminar a primeira viagem, estava ali na Ásia Menor, estava com Barnabé e tinha sido uma bênção. Então, ele estava muito empolgado agora para fazer o quê? Para voltar nas cidades onde ele passou, e ali ele queria como se edificar novamente, ver como está, dar um suporte. Isso é interessante porque Paulo, ele é aquele plantador de igreja, ele é aquele missionário que ele vai, mas ele se preocupa com o que ele deixou lá, ele não abandona. E isso é muito bom, que é um ensino que a gente tira para nós mesmos de Paulo, né? Sermos como Paulo nesse sentido. A gente está ali com nossos alunos, ensinando, e nós somos missionários, nós estamos pregando e ensinando a palavra do Senhor. E a gente tem que se importar com o que eles estão aprendendo. Será que eles estão entendendo? Oferecer uma ajuda? Então, a gente tira isso para nós como professor. Mas, como o Felipe disse, o plano de Paulo foi frustrado. Ele queria
ali retornar a essas cidades, a essas igrejas, ver como tudo estava, dar um apoio, enfim. Só que ele tenta e não dá certo. E aí a gente vê aquele versículo ícone, para mim é um ícone de Atos, né? Vem e passa a Macedônia. Assim, Paulo estava indo para um caminho e daqui a pouco ele vê a visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Totalmente diferente. Não tinha, vamos dizer assim, nada a ver, né? Mas para Deus tinha tudo a ver. Deus queria que ele fosse. Muito interessante, Felipe disse, é o GPS do crente. E é isso mesmo. Quem direciona a nossa vida é o Espírito Santo. E a gente vai para onde ele quer. E Paulo teve ciência disso. Ele, tá, não é para a Ásia Menor, é para Macedônia. E talvez Paulo nem tivesse entendido muito o porquê, mas realmente por ali precisava-se de muita ajuda. E a gente vai entender agora um pouquinho de como foi essa rota e de como ela aconteceu. Então, já falei aqui que ele ia para a Ásia Menor, retornar, estava, ia com aquelas cidades, mas ele tem a visão de ir para a Macedônia. E ele vai, e a primeira cidade que ele chega é a cidade de Filipo, que é onde a gente vai ter, inclusive, a carta aos Filipenses depois. Essa segunda viagem é muito, muito interessante, porque a gente vê que muitas das cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram para as cidades que ele visitou na segunda viagem. Então, veja como Deus faz. E nessa cidade de Filipe é muito interessante porque era uma cidade muito pequena, não tinha muitos judeus, não tinha crente, não tinha nem sequer sinagoga, porque não tinha o quórum mínimo, o quantitativo mínimo de homens para abrir uma sinagoga, que eram 10, se não me engano, eram 10. Então, imagine, não tinha nem esse número mínimo para abrir uma sinagoga. Então, vejam a necessidade que tinham de se ouvir a palavra de Deus, porque se não tinha sinagoga, também não tinha quem ensinasse, não tinham pessoas suficientes. E aí era uma cidade que estava desprovida do evangelho. E Paulo chega lá, vai ali para o rio e encontra Lídia, provavelmente a primeira crente da cidade, né? E vai ser algo muito lindo que vai acontecer ali, porque é uma mulher que Paulo chega, prega o evangelho, ela já conhecia um pouquinho sobre Deus, porque ela tinha sido judaizada, e ela se converte, e na sua casa, ela abre sua casa para que se torne tenha momentos de oração, momentos de pregação do evangelho. Deus prepara tudo em nossas vidas, né? Os nossos planos aparentemente são frustrados, mas se estamos seguindo a vontade de Deus, Deus irá preparar todas as coisas. Isso acontece com Paulo, ali com Lídia, e ele vai seguindo para outras cidades. Tem algo interessante para comentar agora. Felipe falou que mudou, além do caminho, mudou também as pessoas que acompanhavam Paulo. Quem estava acompanhando Paulo na primeira viagem era Paulo e estava indo com Barnabé. Barnabé foi aquele que lembrou de Paulo, foi lá, buscou ele em Tarso de novo, volta que a gente quer você, oraram, e o Espírito Santo disse, aparta a mim, a Paulo e Barnabé e Paulo, na verdade, né? E foram, e foi uma bênção a primeira viagem, e ainda foi junto João Marcos. João Marcos. João Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Ele estava ali presente, mas ele e Paulo tiveram algum desentendimento. Nós não sabemos ao certo o que foi esse desentendimento, mas sabemos que para a segunda viagem, Paulo não foi com João Marcos. Mas aqui eu quero fazer um parênteses bem interessante. Nessa viagem, não foi com João Marcos, não quis, e Barnabé levou João Marcos, levou João para outro destino, e Paulo segue a viagem com Silas. Mas a gente não deve pensar que esse desentendimento ficou no coração deles. Porque quando Paulo está para morrer, já ele diz, escrevendo Timóteo, Tito, se não me fala a memória, ele vai dizer, olha, traz João Marcos também, entende? Não ficou, a gente vê que não ficou no coração mágoa, ressentimento, rancor. Houve um desentendimento, que é normal, somos seres humanos, pensamentos diferentes, um mais maduro na fé, outro mais novo, acontece, mas não pode haver mágoas, não pode ser algo que fira a nossa unidade, a nossa comunhão. A história do apóstolo Paulo é uma história muito rica, com muitos ensinamentos, e a gente deve passar isso para o aluno. Porque, assim, nesse momento, eles vão estar assistindo as suas aulas e vão querer tirar algo prático disso para a vida deles. Eles vão ter desentendimento em casa, às vezes com o irmão, às vezes com um amigo, com alguém da igreja, e fica todo mundo de mal, né? Então, cada um vai para um lado, cada um para o outro, porque eles não têm aquela maturidade ainda. E aí cabe a nós chegar e, olha, não é bem assim, a gente tem um desentendimento, acaba que acontece da vida, consequência do pecado,
pensamentos diferentes, mas Jesus morreu por nós, somos salvos em Cristo Jesus, e a gente não pode guardar mágoa do outro. E trazer ensinamento para o nosso aluno também. Então, vejam quantas coisas a gente pode tirar aí das viagens de Paulo. Então, recapitulando, a gente tem que Paulo, ele não vai fazer o percurso que ele queria, que era retornar à Ásia Menor. Ele vai seguir para a Macedônia, porque ele tem a visão dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. E ele não vai mais com Barnabé nem com João Marcos, ele vai com Silas, né? E eles vão pregar, anunciar o evangelho naquelas cidades. Ele chega a Filipe, encontra Lídia, ele vai passar por várias cidades, entre elas tem Filipe, que é a primeira, ele passa por Atenas, né? Atenas, e ele faz aquele discurso sobre o Deus desconhecido, que os gregos romanos, eles adoravam o Deus desconhecido, que nem sabiam quem era, mas deixaram lá um altarzinho para o Deus desconhecido, e Paulo chega, adapta a linguagem, coloca na linguagem que eles vão entender, já que eles eram adeptos à filosofia, então eles falavam bem, tinham uma boa retórica, um bom conhecimento, então Paulo adapta e fala junto com eles, e aí prega o evangelho, e vai vir Tessalônica, Corinto, e passam por muitas cidades que posteriormente Paulo vai escrever as cartas, e essas cartas compõem o nosso cano. Então, que rico! É muito rica essa viagem, é muito bom. Dá vontade de falar várias e várias vezes, várias coisas, mas temos outros irmãos aqui para falar. E, professor, frise bem esses pontos que vocês podem tirar para a prática do seu aluno, para a vida prática dele, para que eles não achem que é só uma história. Eu bato muito ponto nessa tecla, bato muito ponto nessa tecla, porque às vezes a gente fica tão preso à lição, mas tem que ter a parte prática. O nosso aluno está crescendo, tá certo? Verdade. Perfeito, perfeito, querida professora Milka. É muito interessante. É muito interessante porque, por mais que tenha um desentendimento pessoal entre Barnabé e Paulo, como a professora Milka falou, há uma maturidade aqui e um tanto também espiritual, que eles não, a obra não para, a obra não sofre por conta disso. Eles entendem que ali é um momento de um ir para o lado, do outro ir para o outro e seguirem no propósito da pregação do evangelho, sem guardar, como a irmã que falou, rancor no coração, e João Marcos é atendido, é recebido por Barnabé, Silas é recebido, Paulo recebe a Silas e eles continuam. E é interessante e é um tanto conflituoso, porque Paulo agora ele planejou uma rota e ele planejou uma companhia. Ele nem tem mais essa rota, nem tem mais essa companhia. E às vezes é difícil nós entendermos, né, os planos de Deus, porque o plano de Deus ele vem na nossa contramão. Eu quero ir para um lado, Deus quer que eu vá para o outro. Eu quero levar fulano, Deus não quer que eu leve fulano, quer que eu leve uma outra pessoa. E é interessante você, professor, quando estiver passando para o seu aluno, como eu falou, além dessas lições práticas para a vida do seu adolescente, que ele convive no dia a dia, como inclusive questões de desentendimento pessoal com alguém, é interessante você poder passar para o seu aluno essa visão de fé, essa visão espiritual, essa maturidade espiritual, para que o adolescente entenda que, por mais às vezes que eu não compreenda a vontade de Deus, mas a minha vontade não pode ofuscar a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso entender, e é importante nós nos planejarmos, é importante Paulo planejar, é importante Paulo fazer planos, porque a parte organizacional também faz parte do fazer missões, né? A missão é feita com responsabilidade, com organização, só que a organização ela tem um limite, o limite é a supremacia, a suprema vontade de Deus. E é interessante que Paulo, mesmo sem compreender naquele momento aquela situação, mas ele ouve a voz, né, do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Ele ouve a voz do Espírito Santo e ele entende, recebe, atende aquela chamada, né, e vai para a Europa. Olha que interessante. Deus tinha um propósito levar o apóstolo para a Europa. Inclusive, aqui tem na lição para você, professor, já que era aqui também, antes de ouvir a irmã Rosemar, eu ouvi a irmã Milka, trazendo aqui mais conhecimento para a gente, o seu aprofundamento no tópico 1. Tem um auxílio pedagógico que eu acho muito interessante, eu tenho feito isso tem cativado a atenção dos nossos alunos, que é o contraste, né, entre o antes, né, na época de Paulo, e o depois, no caso, nos dias atuais, é o contraste entre as cidades.
a cidade na época de Paulo, como ela era, e a cidade ainda hoje. E a cidade de hoje. E é interessante porque, por mais que você não tenha um atlas bíblico, por exemplo, inclusive desse período aqui, na internet você consegue baixar lá, né, imagens que retratem o antes, como era a cidade no tempo de Paulo, e como é a cidade nos dias atuais. Isso também tem cativado muito a atenção do aluno para você enriquecer ainda mais a sua aula, enriquecer ainda mais a praticidade da absorção do conhecimento dos seus alunos. E para encerrar minha fala aqui, já contribuindo aqui na fala da professora Milka, para ouvir as nossas demais professoras, é interessante porque nessa rota missionária, Paulo é literalmente guiado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai guiando Paulo e Paulo vai indo, e em cada cidade Deus vai dando a estratégia certa a Paulo. E eu aprendo aqui, caras professores, e você, professor que está nos assistindo, é que quando eu estou disponível a ouvir a voz de Deus, sendo guiado pelo GPS da voz de Deus, Deus me dá as estratégias certas e dá tudo certo. Porque quando eu estou fora da vontade de Deus, por mais que eu acho que a minha vontade é o que está certa, vai dar errado, porque vai me faltar as estratégias necessárias. Mas quando Deus está no negócio, Deus direciona, Deus também dá a estratégia certa, porque o Deus que direciona é o Deus que se responsabiliza. Então, fiquemos sempre na vontade, no centro da vontade de Deus. O nosso aluno, o adolescente, ele precisa ter essa concepção, ter essa visão espiritual, que a vontade de Deus ela precisa ser suprema na nossa vida, ela precisa ser soberana, ela precisa estar acima de qualquer que sejam os meus planos, os meus projetos, porque a vontade de Deus, ela com certeza sempre vai ser a melhor, por mais que eu não entenda naquele momento. É verdade, irmão Felipe, a irmã Milka colocou muito bem. Quando nós vemos muitas vezes que nós temos que rever os nossos planos, né? A nossa lição mesmo coloca que o apóstolo, ele fez isso, né? No momento que teve aquele desentendimento com Barnabé, mas ele não guardou aquela angústia. Então, o que é que eu digo para os adolescentes? Que o professor orienta os adolescentes que na rota que nós seguimos para Cristo, acontece também desentendimentos. Muitas pessoas, às vezes, não nos entendem da forma que a gente age, da forma que a gente faz a obra do Senhor, mas sabendo que, quando você tem um foco de fazer a obra de Deus, vem essas coisas, esse desentendimento, mas você segue o seu caminho, porque você tem uma rota a seguir. Você não vai seguir um GPS, como o irmão Felipe bem colocou, né? Nem uma bússola, né? Mas você vai seguir o Espírito Santo de Deus, porque quando a gente segue o Espírito Santo de Deus, a gente tem uma ferramenta pronta na nossa mão, que é a palavra de Deus, que nos orienta, né, e nos ensina qual o caminho, qual a rota que nós vamos seguir. Certamente, muitas vezes nós temos que mudar a rota da nossa vida, sim. Tem caminhos que muitas vezes nós seguimos que nós achamos que é bom para nós, né? Como a nossa lição mesmo coloca, né? Que muitas vezes coisas na nossa vida que aparentam ser boas, né? Que aparentam ser atrativa, mas às vezes não é a vontade de Deus. Então, se Deus tem um plano para você fazer determinada coisa, até mesmo atividades na igreja, né? Então, se Deus tem algo para você, por que não fazer, né? Então, siga o exemplo do apóstolo. Vá. E uma coisa assim, amados, que eu acho tão interessante no apóstolo Paulo, é essa determinação dele, né? Esse cuidado que ele tem de voltar, né? Porque essa segunda viagem foi justamente isso, porque ele tinha o intuito de visitar, né? Os seus recém-convertidos, né? Ele queria visitar as igrejas, né? E eu acho muito interessante, a irmã Milka colocou muito bem essa parte inicial, que fala justamente sobre essa rota, né? Isso. E essa rota, ela vai marcar, né, Paulo e Silas. Silas, principalmente, porque a gente não vê muitos relatos de Silas até aquele momento, né? Mas a gente vê Silas agora como companheiro fiel de Paulo, inclusive companheiro de prisão, né? Não é um negócio muito fácil. E aí entra boas amizades, boas escolhas. Às vezes a gente olha assim, lições como essa, a gente fica, mas isso a gente já sabe. Isso o meu aluno já sabe. Mas às vezes ele não sabe. Nós sabemos porque já temos um pouquinho mais de idade do que os adolescentes. Então a gente já teve professores que nos ensinaram, pastores que ensinaram, pais que ensinaram. Já vivenciamos isso na prática.
o adolescente está começando agora a vivenciar essas situações. Então, a gente chega com a lição e chega também orientando eles para a vida, porque mais do que dar uma aula em si expositiva, a gente está na igreja para edificar e aprender uns com os outros. Então, essa é a importância. Não vá subestimar seu aluno, mas também não vá achar que ele sabe tudo. Ele está começando agora a aprender. Então, não tenha medo de bater na tecla, professor, de ficar relembrando, às vezes, várias vezes. Olha, cuidado com as amizades. Olha, lembra de Paulo que levou Silas e deu certo. Foi na prisão com ele. Sofreu isso aqui juntos, mas saíram juntos, glorificaram Deus juntos. Olha, cuidado com seus sonhos. Sonhe, planeje, mas apresente a Deus, que o coração é enganoso. Lembra de Paulo. Não tenha medo de repetir isso, porque é necessário. É uma semente que está sendo plantada e que no futuro dará frutos. Talvez você não veja. A Bíblia diz que uns pregam, aí uns vão regar, outros vão colher, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo, é Deus. Então, a gente faz a nossa parte. Não tenha medo, eles estão começando agora. Eles vão achar, alguns até vão achar que sabem muita coisa, mas também estão começando agora. E assim como a gente também não sabe tudo, eles também não sabem tudo, a gente aprende com eles aprendem com a gente e a gente vai sendo edificados. Mas sempre coloque os pontos práticos na sua aula, professor, porque isso vai ser fundamental para a edificação deles. E para eles também prestarem atenção na aula. Porque às vezes história foi história, já viram no DEPIN. No DEPIN a gente também faz aplicação prática, tá? Se a professora do DEPIN a gente faz. Mas é diferente quando está com uma certa idade, já está com uns 13, 14 anos, porque já tem condições de ver isso muito mais prático do que uma criança. Então, falem, pode dizer para eles, e às vezes eles vão se abrir com você, vão compartilhar um testemunho, uma história. Às vezes vão dizer que estão com um problema com um amigo da escola, que brigaram por conta disso, daquilo. E aí você vai aconselhando, pede sabedoria do Espírito Santo que dá certo. Não tenha medo que o Espírito Santo está com você, vai dar tudo certo. Glória a Deus, glória a Deus. Já encerrando aqui o nosso primeiro bloco, né, o primeiro tópico, a rota da segunda viagem missionária, como a irmã querida professora Milka falou. E só parafraseando aqui a frase que eu disse logo no começo, né, o nosso GPS, o GPS do crente, o GPS do missionário, o GPS do evangelizador, não é o Waze, não é o Google, né, o GPS do missionário, do crente, do cristão, é a voz do Senhor, é a fé, é a voz do Espírito Santo, é a direção do Espírito Santo, é ele quem nos guia. Às vezes até o GPS erra, né? Às vezes eu já coloquei no carro, às vezes, uns endereços no GPS, e quando chegou, errou, peguei uma rua e não era ali, não conhecia que tinha uma barricada, que estava em construção, que estava fechada, mas o GPS do céu não erra, então pode ir, porque pode confiar, porque, como eu disse, aquele que envia, aquele que se responsabiliza. E então nós vimos aqui no primeiro tópico a rota da segunda viagem. No segundo tópico nós temos mudança de planos, mudança de planos. É interessante porque nós não podemos ter, o crente não pode ter medo de mudança de plano, até porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos no nosso Deus. E é interessante porque se o desejo do coração de Paulo era retornar para ver como estavam os irmãos, os novos na fé, que já estavam amadurecendo e crescendo na fé, Deus conhece o desejo do coração e Deus vai preparar alguém para ir naquela missão, mas naquele momento a missão que Deus tinha para Paulo era outra, de visitar, e nós temos aqui o registro da primeira viagem de Paulo à Europa. Paulo, então, ele vai à Europa na mudança de planos, né? Não para a Ásia Menor. E é interessante, meus irmãos, porque é o Espírito Santo quem impede o apóstolo de seguir esse plano. É o Espírito Santo. Paulo tinha o desejo, Paulo planeja ir para o local, é o Espírito Santo quem impede. Eu acho isso muito tremendo. Eu acho tremendo porque o Espírito Santo ele vai intervir numa decisão de Paulo para poder direcioná-lo para um outro local que era, inclusive, uma direção oposta para onde Paulo queria. Era oposta. A direção era oposta para onde Paulo vai. Eu acho interessante, professores, porque tem a frase célebre, como disse a professora Milka, que nós, inclusive, usamos muito nos nossos cursos, inclusive do DEPEN, né, que naquela visão o homem da Macedônia aparece a Paulo e diz assim, ó, atravessa a Macedônia, passa a Macedônia, vem, ajuda-nos.
Havia uma necessidade naquele lugar e Deus prepara Paulo para ir justamente para aquele lugar. Primeiro ponto de parada é Filipos, né, na Macedônia. E é interessante porque que Paulo vai pregar ali, como já foi apresentado, não tinha sinagoga, né, naquele lugar. Paulo começa a pregar na beira de um rio. Deus dá a estratégia a Paulo, porque Paulo estava acostumado e era sempre dessa forma. Paulo ia na cidade, chegava na sinagoga, pregava. Quando os judeus aceitavam, daqui a pouco reprimiam, porque os não-judeus também ouviam a mensagem, era expulso, ele voltava, pregava para os não-judeus, cuidava dos não-judeus gentios. Mas aqui não tem sinagoga. É um lugar diferente, é uma estratégia diferente, mas tudo guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Isso é tão tremendo, porque Deus não está provendo somente uma nova igreja naquele lugar. Deus está provendo ali mantenedores da obra do Senhor. Porque é nessa viagem aqui que Deus vai levantar pessoas para ajudar, para abençoar a vida do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando Paulo ele vai escrever, cara, o professor, e é inclusive um texto que é muito mal interpretado, quando Paulo vai escrever aos Filipenses, que é inclusive para essa igreja aqui de Filipos, Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente usa muito isso aqui, às vezes, que por isso que é mal interpretado, para empoderar o poder, a força do homem. Mas quando Paulo vai dizer no contexto que Paulo escreve, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo estava justamente escrevendo para esses irmãos aqui, dizendo, olha, Deus me ensinou a viver com pouco, a viver com muito, a ter a fartura, a ter bonança, a viver em escassez. Vocês me abençoam, vocês mantêm a obra missionária, vocês ajudam, mas no dia que faltar, vocês podem ficar tranquilos. No dia que vocês não puderem enviar uma oferta para ajudar na obra, podem ficar tranquilos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, Deus me fortalece para me fazer enfrentar qualquer que seja a adversidade. Olha que coisa tremenda. Então, Deus aqui está fazendo nascer uma igreja forte, madura na fé, mas Deus está aqui provendo mantimento para a sua obra. Então, olha o caminho que Deus faz Paulo traçar, oposto, uma direção totalmente oposta à vontade do apóstolo. Mas era a vontade de Deus trazer Paulo, do Espírito Santo trazer Paulo para esse lugar, para apresentar-lhe aqui pessoas que iriam ser ajudadoras da obra missionária. Eu acho interessante, cara, professor, você literalmente viajar com seus alunos, mapear com eles no Atlas, ou seja, numa cartolina, seja no quadro, mostrar para ele você ir mapeando, né? Essa mudança de plano, primeiro parada, Filipos, região da Macedônia. Depois, como já foi falado aqui, Paulo então vai seguir para ali e vai junto com Timóteo, né, junto com Timóteo e Silas, vai viajar em algum estado da Macedônia, vão na Bereia, né, e naquela região ali Paulo vai sozinho. Quando Silas e Timóteo ficam em Bereia, Paulo continua a viagem, vai para Acaia, continua pregando, e depois nós vamos ver que ele vai chegar em Atenas. E é interessante, aqui eu vou falar rapidamente, mas eu quero pausar aqui já para ouvir as nossas queridas professoras Rosimar e Milka. E é interessante que esse povo de Atenas era um povo tão idólatra que eles tinham altares para diversos deuses. E aí eles vão criar um altar para um deus desconhecido, porque no seu coração eles estão dizendo, nós temos muitos altares, mas para não correr o risco de esquecermos de algum deus, nós vamos levantar um altar até aquele Deus que a gente não conhece. Então, o coração do povo é um coração idólatra, voltado para idolatria, voltado para o paganismo, para a adoração a outros deuses. Mas, irmãos, Deus é extraordinário, e aqui entra a vontade diretiva de Deus, que Deus não deixa que esse povo pereça pela ignorância. Deus vê que tem um povo que está perecendo pela ignorância, necessitando ouvir a sua palavra, receber o seu evangelho, então direciona Paulo para cá. Olha que Deus tremendo.
É um Deus, professor, para você mostrar para o adolescente que tem o controle da história, que está a par de todas as coisas, que vê tudo, e é um Deus que cria estratégias para que o seu nome seja glorificado, para que o evangelho se expanda, para que a igreja se expanda e possa chegar a todos os homens. E Deus vai usar Paulo de uma forma poderosa, porque Paulo vai se apegar àquela visão que aqueles homens tinham, para fazer-lhes conhecer que o evangelho, a manifestação do evangelho, a mensagem do evangelho, é justamente a revelação de Deus na pessoa de Cristo, como esse Deus que eles não ouviram e não conheciam ainda. E então eles vão começar a crer no evangelho. Olha que Deus tremendo. Olha que Deus poderoso. É o Deus que tem um governo, é o Deus que tem um controle da história, é o Deus que tira Paulo de um lugar, leva Paulo para outro lugar, a um povo que ele não conhecia, para que o seu nome seja glorificado. Isso mesmo. E essa viagem, ela é cheia de surpresas para Paulo. Paulo não fazia ideia do que iria acontecer por lá, mas vejam quantas coisas Deus não fez, né? Porque ele chega em Filipe, não tinha ninguém, não tinha sinagoga, vai ter que ser outra estratégia, vai para a beira do rio, tinha as mulheres, encontrou Lídia, se converte, e aí abre igreja, e é uma igreja que vai ajudar na manutenção do envio de Paulo, de outras igrejas, é uma bênção. Então, só de ter obedecido a Deus, ter mudado a rota na primeira cidade, Deus já começa a prover a ele o sustento. Eu acho que Paulo deveria se preocupar com ele tem tanta confiança em Deus que talvez nem se preocupasse tanto com como é que Deus fosse mandar, até porque na carta aos Filipenses ele diz, né? Sei viver com muito, sei viver com pouco. Então já ele confiava plenamente em Deus. Mas assim, naquela cidade Deus já proveu o sustento. Lá em Atena, inclusive uma correção, falei gregos e romanos no início, mas é só gregos, tá? Atena é uma cidade grega. Porque os romanos, eles vão beber ali dos gregos, então a gente sempre fica Grécia e Roma, mas Atenas é a cidade grega, uma polis grega. E em Atenas, Deus abre a porta para anunciar o evangelho a uma das cidades mais filosóficas do mundo da época. A filosofia, ela tem como berço a filosofia antiga na Grécia Antiga, em especial em Atenas. Então, assim, lá estavam os pensadores da época. Tava aquelas pessoas que a gente diria hoje são os tops, os grandes, os que pensam. E Paulo chega lá, gente, não é bem assim. Tem um outro Deus, mas esse outro Deus não é apenas outro, ele é o Deus verdadeiro. E começa a anunciar. Então, Deus já abre uma porta para falar para a elite da Grécia, a elite pensante da época que estava ali. Deus abre as portas para Paulo. E quando Paulo vai chegar em Corinto, ele abre as portas para a igreja, inclusive para nos alcançar. Mas como que lá em Corinto vem bater aqui na gente? Como é que você quer dizer? O que é que você quer dizer com isso, Milton? Corinto era uma grande cidade da época. Então, todo mundo passava por Corinto, cidade portuária, cidade de comércio, então as pessoas iam e viam em Corinto. Era grande e muito movimentado. Então, quando Paulo chega lá para anunciar o evangelho não era só anunciado para as pessoas de Corinto, era anunciado para as pessoas, todas as pessoas do mundo daquela época. Então, viam, ouviam, e isso levava para a sua cidade, e quando chegavam lá, tinha um homem que falava sobre um tal de Jesus que morreu e ressuscitou. E isso espalhava para outros, que iam para outros, que iam para outros, e foi esse para outros que chegou em nós. Então, Corinto era uma cidade estratégica. A gente até vê algumas pessoas dizendo assim, Paulo era muito estratégico. Não é que Paulo era estratégico, mas o Espírito Santo é estratégico. Então, ele coloca Paulo lá em Corinto, Paulo vai anunciar, vai fazer o ID, cumprir a sua parte da grande comissão, e esse evangelho vai se expandir. E isso se vão perguntar, mas como é que pode chegar aqui até Corinto? Como é que você me prova isso? Uma prova é uma prova histórica, porque depois que termina o domínio romano, a Roma cai com a invasão dos bárbaros e as pessoas fogem para como seriam os interiores e formam-se os feudos. Nesses feudos, a gente vai ter o responsável, o senhor feudal, que já compartilhava um pouco do evangelho, não necessariamente 100%, mas saber alguma coisa, compartilha, que é compartilhando para outros,
Nisso a igreja se fortalece. Claro, a gente sabe que a questão da igreja, depois do período da Idade Média, não é o ideal. Mas ainda assim haviam remanescentes, homens e mulheres que sabiam o evangelho, anunciavam o evangelho. E esse evangelho vai sendo anunciado, e desse período medieval vai se expandindo, e eles estudam história e sabem que disso aí chegou até nós. Então, foi importante, porque um foi passando para o outro. Interessante, meu amigo, é isso. Uma das coisas que você falou em relação à estratégia, né, que o apóstolo, ele era estratégico, sim, né? O Espírito Santo dava essa estratégia a ele, né? E eu acho muito interessante de muitos nossos adolescentes, às vezes, não querem falar de Jesus, porque diz, eu não vou falar de Jesus para o meu amigo, para o meu professor, né? Então, assim, usar a estratégia do apóstolo, sim, porque eu achei interessante aqui na lição, que ele lá em Atenas, né? Ele foi até a Câmara Municipal, né? De Atenas. Ele usou aquela estratégia, ele adaptou, né, a pregação para falar com aqueles filósofos. Eu acho muito estratégico o apóstolo Paulo. Ele nos traz uma grande lição, né? Então, nesse tópico, a gente aprende muitas coisas. E eu fico analisando aqui, bem mais anterior, qual foi, assim, a expressão do apóstolo quando ele chegou lá, que viu aqueles altares, né? Aqueles deuses desconhecidos. Imagine só como é que ele não ficou, né? A gente para e a gente analisa, assim, como será que aquele apóstolo ficou diante de tudo aquilo, né? É uma coisa assim que a gente pensa e que nos nossos adolescentes, diante de tudo, de qualquer perseguição que seja, né, que leve, sim, a palavra de Deus, né, independente de tudo, qualquer coisa. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho tremendo, ouvindo vocês, ouvindo as nossas professoras falando sobre esse episódio, e a gente está até tendo sobre Atenas aqui, porque agora há aqui esse ponto da questão da pregação de Paulo, uma outra coisa grandiosa. Olha a glória do Evangelho, porque a glória do Evangelho é uma mensagem que consegue alcançar o simples, mas consegue alcançar o filósofo. Então, o evangelho, ele é glorioso porque ele alcança qualquer que seja o nível intelectual, racional, social, enfim, do homem. O evangelho, ele não faz acepção, ele alcança todos os homens. E é interessante porque Paulo agora, ele vai agora sendo guiado, direcionado pelo Espírito Santo, vivendo essa novidade, essas novidades que o Espírito Santo está ali proporcionando, né, nessa mudança de planos, e vai para Filipos, depois vai em Atenas, depois vai em Corinto, inclusive quando ele chega ali naquela região de Corinto, né, que é a capital da região da Acaia, onde ele vai se deter um pouco também, Paulo vai se utilizar ali das suas habilidades de fazer barracas ou de fazer tendas. Isso é interessante porque mostra a dependência do apóstolo. O apóstolo é dependente do Senhor. Então, o Espírito Santo não guiou Paulo, não direcionou Paulo ainda, então Paulo começa a fazer tendas, ele está totalmente dependente do Senhor. Então, a rotina de Paulo está nas mãos de Deus. Daqui a pouco chega ali notícia a respeito dos irmãos de Tessalônica, que ele vai escrever 1ª e 2ª Tessalonicenses, inclusive as primeiras cartas de Paulo, aqui em dia que é a segunda escrita de Paulo, as cartas aos Tessalonicenses, vai escrever aquelas epístolas, depois vai para Éfeso, né? Inclusive ali naquele período em Éfeso com Priscila, com Áquila, né? Ele vai pregar nas sinagogas e ali ele vai estabelecer líderes para aquela igreja. Depois ele chega em Jerusalém, depois ele volta para Antioquia, e então Paulo traz na sua bagagem diversas experiências, mas sem dúvidas a maior experiência que Paulo traz é a dependência e a confiança na rota e na direção do Espírito Santo. Também aqui, agregando, eu quero abrir um parêntese, meus irmãos, que tinham 2 grupos dificílimos, difícil lidar naquele momento, naquela pregação, que eram os estoicos e os epicureus, né? Os estoicos, eles tinham uma visão, eles tinham uma crença, e o crer deles era justamente no panteísmo, né? Eles viam que o mundo era Deus, Deus estava manifesto no mundo, o universo era justamente a manifestação de Deus, o Logos, e também os epicureus, que já vinham numa visão totalmente oposta, uma crença oposta,
que era que para eles o propósito da vida era o prazer. Então, olha o que Paulo tem que lidar. Paulo tem que lidar com dois grupos de pessoas, com dois grupos de filosofias diferentes, com dois grupos de crenças diferentes, mas Deus dá a estratégia a Paulo necessária para que o evangelho alcance esse grupo, esses dois grupos de pessoas, e aqueles que creem, recebem a mensagem, então são salvos e começam a pregar a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, caro professor, nós temos aqui uma lição importantíssima para passar para o adolescente. De tudo que já foi falado, uma vez mais, eu quero reforçar para você direcionar para o coração do adolescente. Já não são mais crianças, como já foi dito, são alunos de 13, 14 anos, já tem entendimento, já tem um discernimento, para que eles possam entender a estarem dependentes do Senhor, a estarem confiando no Senhor, e essa confiança fará com que eles preguem e que a pregação deles alcance quem quer que seja. Como o Rosimar falou, quando eles estiverem dependentes do Senhor, Deus dará a estratégia para que a mensagem alcance o colega e também alcance o professor, se assim o Senhor direcionar. Então, eles precisam entender que a sabedoria de Deus, ela é maior do que a sabedoria do homem. Até porque o homem, ele não é sábio, o homem é inteligente, o homem adquire conhecimento nos livros, nas experiências da vida, mas a sabedoria, ela vem de Deus. E o homem cheio do Espírito Santo é um homem sábio. E é um homem tão sábio que consegue lidar com qualquer que seja o nível de intelectualidade e de filosofia. Então, fala para o adolescente, ele quer ser sábio, busca ao Senhor, depende do Senhor, porque melhor do que ser inteligente, ou maior do que ser inteligente, é ser sábio na pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Já estamos fechando aqui o nosso segundo bloco, mudanças de planos, né? Hashtag mudança de planos, e é interessante porque esse segundo bloco, trazendo também aí uma síntese do primeiro tópico, que é a rota da segunda viagem, literalmente culmina nesse propósito de nós entendermos a vontade de Deus, não estarmos amedrontados com as mudanças de plano, se o Senhor vai mudar o plano, não, mas pelo contrário, nos adaptarmos, recebermos a vontade de Deus e deixarmos e possamos ser deixados ou guiados pelo Espírito Santo nessa mudança, nesse plano que vem do alto, que vem de Deus, que vem do céu. Já entramos aqui no terceiro tópico. O terceiro tópico retrata muito a questão, né, do segundo tópico, até porque para você confiar e aprender a depender de Deus, você precisa ser sensível ao Senhor. E é interessante você, professor, nesse terceiro tópico, né, mostrar para o aluno sobre essa sensibilidade espiritual. Irmãos, nós estamos hoje vivendo tempos difíceis, tempos a qual há uma dureza no coração do homem para ser sensível à voz do Espírito Santo. Irmão Rosimar, eu vou dizer uma coisa, nós estamos precisando, como antes ou como dantes, os nossos pais na fé, os nossos líderes espirituais, nós estamos precisando ser sensíveis em ouvir, sensíveis em obedecer, assim como Samuel falou, assim como foi com Samuel. Quando Samuel vai até ali, ele está ouvindo aquela voz, né, irmãos? Mas de repente, sem entender muito bem, ele entende que é o Senhor falando, e de repente Samuel torna-se sensível em dizer: Senhor, eis-me aqui. Ele é sensível para ouvir, mas ele é sensível para estar disponível a obedecer aquilo que ele ouve. A questão da sensibilidade à voz de Deus é uma coisa muito importante, muito linda na nossa vida, né? E nós passarmos para os nossos adolescentes, né? Essa questão de quando Deus muda os nossos planos. O adolescente é cheio de planos, né? Ele traça planos na sua vida. E quando o plano ele é frustrado, né? E quando o plano ele é dirigido por Deus, é diferente, né? Então, quando Deus muda os nossos planos, ele muda a nossa postura, né? Ele muda a nossa relação aos nossos planos, não é verdade? Então, ele fala aos nossos corações, porque nós sentimos quando Deus muda os nossos planos, e para quê? Porque quando Deus muda, ele tem um intuito muito mais importante, né? Muito mais interessante, né? Então, nesse momento, o Senhor, ele torna-se o Senhor de nossas vidas,
né? Ele torna-se a rota principal da nossa vida, a rota principal da vida do adolescente. Então, essa sensibilidade não nos deixa no meio do caminho, porque nós temos a sensibilidade do Espírito Santo para sentir, né, que nós estamos indo no caminho correto. Porque quando mudamos a rota, que não somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós, com certeza, viemos a sentir grandes dificuldades. Porque quando a gente muda a rota, que o Espírito Santo de Deus não nos orienta, né? Então, nós vemos aqui qual tem sido os seus planos, adolescente. É muito importante que nós viemos, assim, a perguntar ao nosso adolescente, né? Qual tem sido os seus planos, né? Deus certamente tem planos melhores para a sua vida. É muito importante a gente questionar e dizer isso ao adolescente, né? Nós sabemos aqui que o plano inicial de ter dado errado, né, não foi um problema para Paulo, né? Porque Paulo, ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo inicial não era nenhum problema, porque ele sabia que o Deus que ele servia ia dar uma nova rota, né? Então, nós sabemos aqui que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, quando Deus está no controle da vida, da viagem, de tudo, tudo dá bem, né? Seguir outro plano, nós sabemos que é garantir, sim, a vontade de Deus. Porque quando Deus dá outra rota, ele nos faz seguirmos a outro plano, outro caminho, né? Então, nós sabemos aqui que o apóstolo, ele seguiu outra rota, mas nós vemos aqui as maravilhas que aconteceram, né? Nós vemos aqui que judeus, homens, mulheres, senhores e servos ouviram e seguiram, né, ao Senhor Jesus. Então, nós sabemos aqui que muitas vezes as coisas não saem como nós planejamos, né? Era muito bom que tudo saísse como nós planejamos. Então, quando a gente está trabalhando sobre o diário da vida, diário, né, das viagens do apóstolo, é muito importante, professor, você colocar também como uma proposta pedagógica para o seu aluno, colocar essa questão. E quando nossos planos, né, não dão certo, como agir, né? Porque muitas vezes, quando o plano não dá certo, vem a ansiedade, vem a angústia, vem o desespero, né? Mas que possamos saber que, como apóstolo, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar, né? É importante ter o discernimento de fazer a vontade de Deus e de seguir sempre a rota do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não nos deixa enganar. Ele sempre, quando muda os nossos planos, ele nos dá uma rota certa. Então, foi o que aconteceu com o apóstolo ali. Então, ele não se intimidou diante daquela mudança de rota, né? Porque certamente o apóstolo queria ir para determinado lugar, mas Deus disse, não, você vai para tal lugar, né? Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele nos orienta, ele nos direciona, né? Ele abre os nossos olhos, né, para o caminho que nós devemos seguir. É muito maravilhoso esse tópico, né? E muito curtinho, né? Que fala sobre a sensibilidade espiritual, da gente saber essa sensibilidade, de sentir quando é que Deus e por que Deus muda determinadas rotas em nossa vida. Então, esse diário é muito importante para o adolescente fazer como uma forma pedagógica em sala, né? Saber e anotar os pontos importantes, por que determinadas coisas que aqui não dá certo, mas lá na frente dá certo, né? Porque o nosso Deus, ele é o dono da rota. Glória a Deus, glória a Deus. É interessante, eu queria ouvir também daqui a pouco a irmã Milka vai falar, mas eu, por exemplo, quando adolescente, eu era tão sensível à autoridade do meu pai, por exemplo, que quando meu pai fazia alguma coisa, meu pai só olhava para mim, no olhar, eu já discernia o que é que ele estava dizendo. Olha o nível de sensibilidade. Meus irmãos, nós estamos falando de sensibilidade aqui espiritual. E o adolescente precisa entender que é necessário ele ter sensibilidade espiritual, de entender quando, e como a Rosimar falou, o porquê de Deus estar falando conosco. Até porque, às vezes, Deus ele fala conosco de diversas formas. Aqui, por exemplo, com Paulo, o Espírito Santo, ele direcionou Paulo. Mas a Bíblia não deixa clara como é que foi. Como é que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo, ele se utilizou de uma visão, de um sonho. Ele falou a Paulo de forma direta.
Como foi esse impelir do Espírito Santo? Nós não sabemos, mas Paulo ele tinha sensibilidade espiritual para entender que era o Espírito Santo falando com ele. Então nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual para entender quando Deus está falando conosco. E existe, cara, o professor, e você precisa passar para o adolescente, que o adolescente está ainda ganhando, tendo experiências com Deus também, na evangelização, etc., no fazer missões, aí ele tem alguns critérios de avaliação quanto a essa sensibilidade. Um critério muito importante, está embasado na palavra de Deus? Será que está... Porque se o que ele entendeu ou sentiu é algo que está fora do contexto, do respaldo bíblico, não foi o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo. Uma outra verdade, um outro critério, é ele ouvir conselhos dos mais experientes, dos nossos líderes, dos pastores, dos mais experientes na fé, para entender realmente se há uma confirmação, se há uma testificação entre o conselho espiritual dos nossos líderes para aquilo que ele ouviu, para aquilo que ele sentiu, para aquilo que ele está compreendendo como sendo a vontade de Deus. Um outro critério, ele precisa entender a motivação. Não, eu estou fazendo porque eu vou aparecer, porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou chegar lá e vai ter mantimento. Não, eu estou fazendo isso porque realmente vidas vão ser salvas, mais pessoas vão conhecer a Jesus. Então, a motivação é um outro critério dentro dessa sensibilidade. E podemos aqui, por que não? Até porque a nossa vida ela é baseada e movida, o nosso azeite é a oração, é o que nos move, é o que nos dá o combustível, é a oração. Ore ao Senhor, peça confirmação para que o Senhor testifique, para que o Senhor confirme, para que o Senhor abra as portas para que aquilo dê certo, porque se Deus abrir as portas, se for de Deus, ele vai abrir as portas e vai dar certo. Então, sensibilidade espiritual. Cara, professor, você tem uma aula abençoada, enriquecedora e poderosa para transmitir ao coração dos seus alunos, para que ele possa entender, inclusive nesse último tópico, sobre a sensibilidade espiritual. É impossível vermos e fazermos a vontade de Deus sem estarmos sensíveis a ouvir a sua voz. Isso mesmo. E o Felipe já falou parte do que eu ia falar, e a outra parte era que é comum a gente encontrar na nossa classe, quando a gente fala de sonhos e projetos, dois perfis. Pode ter outros, mas eles são bem comuns. Um é aquele que quer o que quer e pronto. Não importa o que Deus quer, é o que eu quero porque eu quero. O pessoal escuta, eu quero isso. Não, mas eu quero. Fica só no eu quero. Esse é um perfil. E às vezes a gente tem um outro perfil, que é aquele que eu quero, ou eu queria, e aí Deus me orientou, estou fazendo o que Deus quer. Aí o que eu quero trabalhar aqui rapidinho. O primeiro que eu quero e pronto. Esse aluno, esta pessoa que às vezes nem sempre é só adolescente, viu? A gente tem adultos, a gente tem jovens que também tem esse perfil, cada um vai crescendo na fé em um tempo diferente. Então, tem uma área que a gente é mais forte e tem um ponto fraco na outra. E o nosso irmão é o contrário. E Deus trabalha nos dois. E por isso que a gente vai se ajudando. Esse tem esse aluno que quer porque quer. Nesse aluno, às vezes, a gente não consegue insistir tanto, mas aí os pontos que Felipe trouxe é sempre bom deixar claro, porque o Espírito Santo pode tocar aí, ó, analisa aqui esse perfil de sonhos, de projetos, é de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com a palavra dele, o que os mais velhos falam sobre. Dizer esses pontos vai tratar este aluno. Ou então aquele aluno que ainda está indeciso, né? Aí o outro perfil de aluno é aquele que sabe o que Deus quer, está fazendo o que Deus quer, porque Deus já revelou em profecia, ou então já pediu conselho aos pais, aos pastores, aos líderes, e viram que era de Deus aquilo, está fazendo aquilo que Deus quer bem direitinho, obedecendo, mas já desanimado, porque é difícil. E a este quero ter um pouquinho mais. É difícil. Viver a vontade de Deus é difícil, não é fácil, porque vai contra tudo e todos, vai contra, às vezes, a nossa própria vontade. Se for em relação ao chamado, tem as nossas habilidades e a gente tem uma certa destreza para fazer aquilo. Mas não é fácil, porque tem a destreza, mas tem conjuntura social, tem conjuntura familiar, tem escola, tem outras coisas que envolvem. Se for com relação à profissão, às vezes Deus quer que a pessoa vá
para um caminho, mas todo mundo diz, não, essa profissão não dá certo para você, mas Deus dizendo, vá. Então, o adolescente acaba entrando em conflito, porque enquanto a gente já passou por isso, já venceu, já passei, já foi, ele está passando agora. E às vezes ele fica, eu estou fazendo tudo certinho, eu obedeço a Deus, eu oro, mas é tão difícil, não quero isso para mim, sabe? Porque ele está difícil. E aí, professor, você pode ser um ombro amigo ao seu aluno. Eu costumo dizer, às vezes, para alguns professores que a gente se reúne, em alguns momentos, que dar aula não é só você chegar, na IBD, no caso, não é só chegar e expor a aula, a gente realmente vive uma vida junto. É diferente da escola secular. E olha lá, que às vezes na escola secular, ou até mesmo na universidade, por mais difícil que seja, ainda tem um professor ou outro que se aproxima de um aluno, que ajuda, e na igreja isso é muito mais presente. A gente é irmão, somos irmãos. Não é porque a gente dá aula que a gente se distancia do nosso aluno. Então, às vezes, o seu aluno está apresentando um ombro amigo porque está realmente em situação difícil. E nesse momento que nós abordamos esses pontos, é o momento que esse aluno pode procurar na aula ou depois da aula para conversar, para dizer como é que ele está se sentindo, o que está acontecendo. E aí você pode orar por ele, você pode aconselhar, pode acompanhá-lo. Enfim, você pode pedir essa, olha, o pastor ou o seu líder ele já passou por uma situação assim, você pode também estar falando com ele e guiando esse aluno, porque às vezes o aluno está no lugar certo, está no caminho certo, só que está difícil para ele. Não é porque ele é adolescente que ele vai estar errado. E aí, para encerrar, vou fazer essa última fala. A gente tem que desconstruir um pouco essa ideia de que adolescente está sempre errado. Não é bem assim. Existem adolescentes e adolescentes, adultos e adultos, jovens e jovens. Vão ter adultos, jovens, adolescentes que vão teimar e vão querer ir contra a vontade do Senhor. Mas terão outros na mesma faixa etária, adolescentes, jovens e adultos, que vão querer, que querem obedecer a Deus e buscam obedecer a Deus. Então, a gente não pode chegar com o nosso adolescente já com que é rebelde, é muito difícil, e vai dar aula com cara fechada. Não, não é bem assim que funciona. Porque, às vezes, o aluno é rebelde, mas porque aprendeu a ser rebelde. Às vezes, papai e mamãe não é crente. Então, ele aprendeu a ser assim, ensinaram que está certo. E na igreja que ele está aprendendo que não é. Imagina o conflito. Em casa de um jeito, na igreja de outro. Para um adolescente de 13 anos, 14 anos de idade, isso é um pouco difícil. Então, tem que ter paciência. E às vezes é você, professor, que é o exemplo dele, às vezes é você que vai ser o conselheiro, quem vai acompanhar. Então tenham paciência, peçam oração e sabedoria a Deus. Tentem buscar apoio na igreja com outros líderes, às vezes o líder já pode lhe ajudar, o pastor pode lhe ajudar, o líder depende. Às vezes tem mais alguém que pode lhe ajudar junto com o aluno, com a classe, um superintendente. Mas desconstruam a ideia de que todo adolescente é rebelde, que todo adolescente não quer nada com Deus. Pelo contrário, tem muitos adolescentes que querem uma vida com Deus, estão ali porque querem estar e querem buscar. E a gente tem que insistir nesses. A gente não está lá só para dar uma aula e bater ponto. A gente está lá para impactar vidas. E a essas vidas que vocês veem que querem, abracem-as. Abracem-as com muito carinho, ajudem na medida do possível, porque elas darão frutos. E essa mensagem final que eu deixo para você, professor. Muito obrigada por ter me recebido mais uma vez. Deus abençoe. Essa intimidade do adolescente com Deus, né? É tão importante, que o adolescente tenha essa intimidade com Deus, porque a sensibilidade do Espírito Santo, ele vem diante da intimidade que nós temos com Deus, né? É muito interessante o professor passar para o seu aluno isso, a importância dele ter aquele momento com Deus, dele ter intimidade com o Espírito Santo, né? Porque a nossa lição mesmo, ele coloca, a lição coloca sobre essa questão, né? De determinadas situações que nós estamos passando, como é que nós vamos vencer essas situações? Tendo a intimidade, a oração, porque a importância da oração, ela vence tudo, né? Tudo na nossa vida, né? Então, que o nosso adolescente, ele possa saber que ele não está só em determinadas coisas, em determinadas situações da sua vida, e que essa intimidade com Deus, ela é importante para que ela possa vencer e saber que os planos, muitas vezes frustrados, né, da sua vida, ela saber que é a vontade de Deus, né? Que ela saber que os planos são dirigidos por Deus. E quando Deus diz não, não adianta seguir em frente, né? Ele vai dar uma nova rota. Glória a Deus. Já dizia o sábio, né? O homem prepara-se para a guerra, faz os seus planos,
mas quem dá a última palavra, quem dá a resposta, quem dá a palavra final é Deus. Queridas professoras, irmã Rosimar, também professora Milka, que lição abençoada. Chegamos ao final de mais um podcast, lição 7, a segunda viagem missionária. E olha, nós podemos extrair da segunda viagem missionária de Paulo muitas lições, entre as quais nós abordamos aqui, sobre obedecer a Deus, confiar no Senhor, a depender dele, a estar disposto a viver a rota dele e também a ser sensível à voz de Deus, ser sensível à vontade de Deus, né? Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu sei, é a vontade dele sobre mim. Às vezes, a nossa vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus e Deus irá se agradar disso, mas às vezes a vontade de Deus precisará estar sobre a minha vontade, porque a minha vontade estava na direção errada, mas confiemos sempre em Deus, porque ele tem a direção certa, a estratégia certa, no tempo certo, e vai dar tudo certo. Querido professor, temos certeza que a sua aula será abençoada. Ore, dedique-se no Senhor, né? Esperamos aqui poder ter contribuído para a sua aula. Lição 7, já estamos muito felizes encerrando mais esse podcast abençoado. Que podcast abençoado, que aula abençoada e enriquecedora. Tenha certeza que o Senhor será contigo e fará com que a sua aula seja abençoada. O Espírito Santo, ele há de te inspirar e tocar no coração de cada aluno. Quero agradecer às queridas professoras que estão conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a irmã Rosimar. Deus abençoe a irmã Milka. Até a próxima, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero deixar aqui a palavra, a saudação final da irmã Rosimar e depois da irmã Milka. E assim estaremos encerrando mais esse podcast, essa roda de conversa tão abençoada. Quero agradecer, né, a Deus, primeiramente, por esta oportunidade de estarmos aqui, falarmos sobre esse apóstolo, seguirmos esse grande exemplo e sabermos seguir a direção certa do Espírito Santo. A irmã Milka, que está aqui conosco, um prazer estar aqui conosco nesta noite, né? Que Deus possa nos abençoar, irmão Felipe, a todos nós, né? A você, professor, um grande abraço, uma aula muito produtiva. Amém, irmã Rosimar, irmão Felipe. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Me senti muito acolhida, é sempre bom. Contem comigo, estou gostando muito de participar com vocês, estão precisando, estamos aqui para ajudar. E a você, professor, pai, mãe, aluno que nos assiste, que esse podcast, que essa lição seja edificante na sua vida. Aproveite para tirar um tempinho para orar sobre esses pontos, para refletir sobre, que o Espírito Santo fale com você e que Deus abençoe. Glória a Deus. Quero agradecer também a irmã Milka. Irmã Milka, você tem a liberdade de sempre estar conosco aqui. É sempre uma alegria poder recebê-la, né? E sempre contribuindo de forma tão magistral com o nosso podcast aqui de adolescentes. Esse é mais um podcast do ENEC, Departamento de Ensino Cristão da nossa igreja, a Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.